de um caso que te marcou aqui no estado de Alagoas, especificamente como já conversado, o senhor queria relatar um pouco sobre o caso da Ana Beatriz, que foi estuprada, assassinada, uma criança apenas de 6 anos de idade, onde teve sua vida ceifada de uma maneira cruel pelo monstro, é claro. Eu queria que você relatasse um pouco sobre esse caso. Bem, dentre esses casos que eu atuei aqui, de que chamaram a atenção, casos mais bárbaros, teve esse da Ana Beatriz, que foi do interior do estado, um caso do interior do estado, que me chamou muita atenção e que até hoje me marcou assim de revolta, embora a gente não deva ter muitas paixões, nós somos servidores públicos justamente para isso, mas esse caso é um caso tão sensível de uma criança de apenas 6 anos de idade, uma criança, Ana Beatriz, no interior do estado, inclusive teve repercussão na época. Ela estava com a família num velório, altas horas da noite, e aí um indivíduo que já tinha uma ficha de prática de outros crimes, pegou essa criança, levou para a casa dele, e lá na casa dele ele estuprou a criança com relações vaginais, anais, que foi laudado depois, né, verificado pelos laudos periciais, e depois, por estrangulamento, matou a criança e, além disso tudo, depois de ter matado a criança, ensacou o corpo dela, colocou num saco e amarrou e colocou em cima do telhado de uma casa. Então foi um caso que chamou bastante atenção pela frieza dele, pela barbaridade que ele teve em todos os atos da execução do crime, que foram vários crimes e apenas contra uma criança indefesa. Chamou muita atenção. Se eu poderia ser assim um pouco mais específico, quais foram os crimes cometidos pelo Edivaldo? Bem, quando chega um caso para a gente, para o Ministério Público, a investigação pela autoridade policial, e aí vem para a gente, para nós fazermos a capitulação. E aí nós capitulamos como crime de homicídio qualificado, por asfixia, que foi a forma que ele utilizou para matar a criança de 6 anos, bem como para ocultar um outro crime. Também o crime de estupro de vulnerável, já que ele estuprou a vítima, uma vítima de apenas 6 anos, ainda usou violência ou grave ameaça, não seria nem necessária a violência, mas ele usou a violência, e também o crime de ocultação de cadáver. Então a gente imputou ele esses 3 crimes, ele foi pronunciado, foi levado a júri popular e foi condenado. Bom, eu vi que o senhor falou que ele cometeu 3 crimes e respondeu pelos 3. Estupro de vulnerável, mais homicídio duplamente qualificado, mais ocultação de cadáver. Você poderia me explicar e também explicar para o pessoal que está em casa o porquê foi estupro de vulnerável mais homicídio e não estupro de vulnerável com homicídio, seguido de homicídio? Perfeito. Para avaliar o crime que aconteceu, a gente tem que avaliar o dolo do agente, né? Para quem está assistindo não sabe, é o ânimo do agente, a vontade do agente. Então, quando ele pegou Ana Beatriz e levou para a residência dele, o objetivo dele era abusar sexualmente da Ana Beatriz. Então, era esse o dolo inicial. Sim. E ele fez isso. O que comprova foram as provas que foram produzidas, os laudos periciais. Então, ele praticou o estupro contra a vítima, consumou o crime de estupro de vulnerável. Uma vez consumado esse crime, ele pensou o que eu vou fazer aqui agora? Porque eu estuprei uma criança. Tem um histórico de criminal nas costas. Então eu vou matar essa criança para ocultar esse crime. A forma como ele utilizou para matar, ou seja, um outro ânimo, uma outra vontade de cometer um novo crime, o homicídio. Então ele matou a vítima por estrangulamento, conforme tinha no laudo pericial, e por asfixia, né? Estrangulou ela, então matou ela por asfixia, uma qualificadora. E depois o objetivo dele era ocultar o crime anterior, que era um crime de estupro. Então, é uma outra qualificadora. Por fim, ele, com um novo ânimo, ou seja, ele já tinha matado para ocultar, ele quis ainda ocultar o cadáver da Ana Beatriz para que ninguém encontrasse esse corpo e aí não configurasse uma materialidade delitiva, porque sem o corpo, em regra, não haveria o crime. Então, ele pegou o corpo da criança, ensacou, colocou em cima do telhado da casa, justamente para ocultar o crime, e aí configurou outro crime, que foi a ocultação de cadáver. Então a gente fez a denúncia nesse sentido. Haveria uma alteração de competência caso a gente enveredasse por um outro sentido, e aí acabou chegando ao tribunal do júri. Bom,
falado que ele respondeu por homicídio, então ele foi ao tribunal do júri. Falando sobre o tribunal do júri, foi o senhor que chegou a ser o promotor de acusação? Veja, eu fiz o oferecimento da denúncia até as alegações finais ali da pronúncia, primeira fase. Porém, houve um desaforamento desse júri, que é quando, por alguma circunstância que há particularidade do processo, ou para garantir a ordem pública, ou que quando visualiza que os jurados não são imparciais, ou mesmo quando a segurança do acusado está em risco, aí o juiz daquela comarca, a pedido ou do Ministério Público ou da própria defesa, desafora o processo, manda para uma outra comarca para julgar, para se livrar dessas circunstâncias, para que essas circunstâncias não estejam presentes no julgamento. E aí foi justamente o que aconteceu, como foi algo que causou uma grande comoção na cidade, a segurança do acusado estava em risco, a ordem pública no fórum, no recinto do fórum, também poderia correr risco com as pessoas querendo entrar e fazer justiça pelas próprias mãos. Então a defesa, naquela ocasião, acabou pedindo o desaforamento, o Ministério Público concordou e o processo foi julgado em um júri aqui em Maceió, um colega meu que realizou o júri. Entendi. Queria que você explicasse assim, um pouquinho sobre essa questão do desaforamento. Quando é pedido o desaforamento, esse processo, ele passa para a capital automaticamente ou ele passa para a comarca que substitui aquela titular? Não, ela passa para uma outra comarca que não aquela. Aí é uma decisão administrativa do tribunal. Vai ser remetido os autos para uma outra comarca e aí eventualmente pode chegar na comarca da capital, mas não necessariamente. Não é uma imposição que vá para a capital. Vai para uma outra comarca que não tenham aquelas circunstâncias que gerou o desaforamento. Entendi. E aproveitando também o gancho sobre a questão do como foi desaforado, o Edivaldo, ele foi condenado a uma pena de 35 anos de prisão, certo? Certo. Na sua opinião, você achou essa pena uma pena justa? Ou você achou que ela deveria ser menos ou mais? Você poderia falar um pouco em questão disso? É delicado falar sobre isso, né? Porque foi um outro colega que realizou o júri e também um juiz que sentenciou. Mas a questão da justiça ela é muito relativa. Eu penso que o crime foi um crime extremamente grave, foi bárbaro, foram 3 crimes. O juiz sentenciou em 35 anos. E caso nós, enquanto Ministério Público, entendêssemos que a pena não foi justa, os mecanismos legais seria impetrar um recurso, intentar um recurso para majorar essa pena, para recalcular e aumentar. Meu colega, naquela ocasião, não ajuizou um recurso nesse sentido. Então, eu acho que foi justo na medida em que, para ele, ele recebeu a resposta que o Estado tinha para dar. Não foi justo nessa medida. Eu sei. Eu queria também que você explicasse uma questão também mais pessoal. Por quê? Porque o promotor, ele está ali promovendo a lei. O juiz, ele vai julgar de acordo com o que o legislador colocou na lei, certo? Então, muitas vezes a gente quer colocar uma pena maior, acha que o réu deveria pegar uma pena maior, ou acha até então que aquela pena, até a pena mínima de certos crimes, seria tipo até um excesso, mas não é. Muita gente às vezes não entende, não é culpa de um promotor, não é culpa de um delegado, de um juiz. Às vezes um cara comete um crime, permanece solto. Às vezes o cara comete um crime, é preso, mas pegou tipo 20 anos de cadeia, com muito menos da metade do cara é solto. Por quê? Porque o legislador, ele coloca, vou dar aqui um exemplo, tipo um homicídio simples, com o cara sendo o réu primário, ele pega a pena ali, ela sendo superior a 8 anos, ele tem que iniciar no mínimo 40% no regime fechado, para depois progredir para o semiaberto, caso ele não venha cometer nenhuma falta leve, uma média, uma grave, que isso vai atrapalhar na sua trajetória da sua pena, certo? Eu queria saber assim, mas na sua opinião pessoal, em questão a esses crimes de estupro de vulnerável, principalmente umas criancinhas de 6 anos, 5 anos, 4 anos de idade, você acha a pena que o legislador colocou é uma pena assim justa ou deveria ser uma pena mais severa nesses casos? E mais, uma questão que é bastante polêmica, que eu também vou te perguntar, mas também se o senhor não quiser responder, pode ficar à vontade, que é uma questão bem polêmica, que é a questão da castração para o estuprador. Se o senhor é a favor
ou você é contra? Então, sobre essa questão da pena, se for uma pena alta, se for uma pena baixa, se o legislador arbitrou alta uma pena, eu acho que precede a essa discussão a análise dos fins da pena no Brasil, no nosso ordenamento jurídico. A pena ela tem duas finalidades, que é a punitiva e a ressocializadora. Então a gente se faz a seguinte pergunta: está cumprindo os objetivos iniciais? Porque nós temos penas. Essas penas estão cumprindo com a sua função social? Elas estão ressocializando os presos? E eu entendo que há uma deficiência nessa parte. As penas elas estão servindo para punir? Elas estão punindo efetivamente aquelas pessoas que cometem crime? Eu entendo também que há uma deficiência nessa parte. Então eu penso que antes de entrarmos na discussão se a pena é alta, se a pena é baixa, se ela é suficiente, se ela repreende efetivamente, nós temos que discutir se o Estado está fazendo o que tem que ser feito com as penas que já estão aqui dispostas. E não é o que acontece. Então a gente tem que olhar antes para o aspecto social, o aspecto do Estado, sobre a ressocialização e sobre a punição efetiva com a legislação que a gente tem atualmente, que é o que não acontece. Então não adianta mudarmos as penas se o Estado continuar sem utilizar sua característica punitiva e também não tiver a característica ressocializadora, porque não vai mudar nada. Né? Isso. E também aproveitando, queria perguntar um pouco sobre a questão da mãe. Não só opinião, mas falando juridicamente. A mãe, ela foi responsabilizada de alguma forma? Ela chegou a cometer algum crime aí, tipo, por ela ser a garantidora legal daquela criança? A mãe, você está falando do caso da Ana Beatriz. Da Ana Beatriz, certo. Veja, naquela ocasião, quando eu peguei o processo, os autos do processo, havia informações de que ela estava bebendo nas altas horas da noite, num velório, com outras pessoas, inclusive com o acusado. E o acusado já era de conhecimento da população que ele tinha saído da prisão há 3 meses e ele já respondia a outros crimes. Ele respondia ao crime de latrocínio na Bahia e o crime de roubo no estado de Alagoas, e que era de conhecimento dos vizinhos. Então, houve, naquele momento, elementos indiciários de que ela pudesse ter agido se omitindo ali, abandonando a criança, colocando a criança numa situação de risco. Então, a gente instaurou naquela oportunidade um procedimento investigatório para apurar a conduta dela, se de fato houve negligência, houve imprudência, mas mesmo porque é nossa obrigação instaurar o procedimento nesse sentido, mas sabíamos que para uma mãe que perde uma criança, um filho, dessa forma, ela já vinha sentindo dor suficiente, já vinha abalo emocional, mas havia necessidade realmente de se apurar isso aí. Então, naquela ocasião, ela foi denunciada por abandono de capaz, porque os elementos apontavam nesse sentido, com a finalidade de, no decorrer da instrução, com a produção de outras provas, identificar se de fato tinha ocorrido ou não e tomar a decisão ali conforme as provas produzidas. Muito bom. Outra pergunta também que eu queria fazer, na verdade 2. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua opinião em questão da atitude dessa mãe, de estar ali na porta bebendo com alguns colegas, dentre eles alguns já têm uma ficha criminal nas costas, e permitir a uma criança de 6 anos, até então, pelo que eu vi, acho que era 3 horas da manhã, se não me falha a memória, e permitir que essa criança estivesse ali. E também eu queria que você fechasse esse assunto da Ana Beatriz com um conselho que o senhor pode dar tanto para as mães, mas também para os pais que têm crianças, de como agir com suas crianças, como cuidar bem das suas crianças, até então, até no âmbito familiar, porque se a gente pegar para ver, hoje, mais de 70% dos crimes de estupros de vulneráveis está dentro da família. É um padrasto, é um primo, é um tio, é um amigo próximo da família. Então, qual seria assim um conselho que você poderia fechar, dando para esses pais, como cuidar assim das suas crianças em relação a isso, de uma prevenção contra um suposto estupro de vulnerável? Então, sobre a conduta da genitora, da Ana Beatriz, eu penso que não devo adentrar, porque eu já acredito que a consequência foi tão grave para ela e que se ela pudesse ter feito algo de diferente, ela teria feito. Mas em relação aos pais, de forma geral, o conselho que eu tenho para dar é: fiquem atentos aos seus filhos,
olhem para os seus filhos, escutem, ouçam. Quando sentir alguma coisa de estranho, quando perceber algo de estranho, ou no comportamento, ou na personalidade, ou com indicativos, com pequenos sinais, prestem atenção e acreditem. Porque as crianças, elas muitas vezes, como você falou, Fábio, elas são vítimas de abusadores que estão no mesmo contexto em que elas se encontram, contextos familiares. E muitas vezes, no intuito de proteger esses familiares, os pais fecham os olhos e acabam exterminando aí, acabam estragando a infância dessas crianças. Então, fiquem atentos, sejam cuidadosos, ouçam. E sempre que vocês não tiverem, ou os pais não tiverem o conhecimento necessário para ouvir, para tomar alguma providência, procure um profissional que possa auxiliar. Um profissional no CREAS, um profissional da psicologia que possa auxiliar da assistência social, dar esse suporte, né? E o Ministério Público também sempre vai estar de portas abertas.